Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao ADUSC Entrevista, o novo programa da Associação de Docentes da UESC. Nessa quarentena de muita comunicação virtual, a gente inicia esse projeto, esse programa que vai entrevistar personalidades da educação, da área política, do sindical, várias pessoas que possam colaborar com a gente nesse momento de discussão política em meio à pandemia. Hoje eu vou conversar com Arturo Rodolfo Samana, presidente da Associação de Docentes da UESC, ADUSC, professor adjunto do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, o DCET da UESC, doutor pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, com formação também em pós-doc na Universidade de Ciências Agrícolas do Texas, na USP, em São Paulo, e no CBPF, no Rio de Janeiro. Arturo, é um prazer estar com você aqui nesse primeiro programa. Seja muito bem-vindo ao ADUSC Entrevista. Muito obrigado, Pablo. Agradeço a todos vocês, em particular a ADUSC, por dar-me essa oportunidade para conversar com os colegas. Bom, a gente começa então a entrevista para te conhecer um pouco, conhecer mais o lado pessoal do presidente da ADUSC, coordenador também do Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais da Bahia. Eu queria que o senhor falasse um pouco o seu local de nascimento, onde o senhor nasceu lá na Argentina, como foi o seu início da sua carreira profissional por lá e por quê, que o senhor veio parar aqui no Brasil, em Ilhéus, na UESC. Eu nasci num estado pequeno lá na Argentina, no norte da Argentina, que se chama Jujuy, aproximadamente a 2.000 quilômetros da capital, que é Buenos Aires, que é mundialmente conhecida. Eu, então, terminei o serviço militar, que nessa época era obrigatório, e decidi fazer minha universidade de graduação em Física na Universidade de La Plata. Fiz a graduação e fiz a pós-graduação também em Física. Eu sou doutor em Física da universidade. Então, depois, em procura de novas oportunidades, considerando que a situação na Argentina para a pesquisa era muito complicada, eu decidi fazer um pós-doc. Eu tinha boas oportunidades que tinham surgido no Brasil na época de 2003, 2004, na época do presidente Lula, nesse momento, no PT no governo, que tinha ampliado muitas das possibilidades para as universidades, certo? Então, consegui uma beca de pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Depois, fiquei mais ou menos 4 anos na USP como pós-doc, fiz alguns concursos, eu não passei. Minha intenção era ficar aí mesmo no Brasil. Posteriormente, eu consegui um pós-doutorado no Rio de Janeiro, no CBPF. É um centro de pesquisa muito bem conhecido para a comunidade física. E, posteriormente, entrei em contato com o professor Carlos Bertolani, da Texas A&M Commerce, que é essa universidade que você comentou, não? De agrícolas dos Estados Unidos. Fiz um pós-doc nos Estados Unidos. Fui para lá, fiquei praticamente 2 anos, e um conhecido acá da UESC, um colega meu, falou que tinha um concurso que se ia realizar no ano 2009, para a área de física nuclear. E concursos na área de física nuclear são muitos, muita coisa, muito específico. São muito poucos concursos que vêm se realizando. Então, eu fiz esse concurso. No mesmo momento, eu tinha feito outro concurso na Argentina também. Eu passei nos 2 concursos e decidi vir para aqui porque era uma boa oportunidade, não? Aqui era física. En otro lugar no tinha especificamente física, era uma faculdade de engenharia, era na cidade onde eu nasci. E decidi vir para contribuir aqui na universidade, para contribuir no mestrado que se estava iniciando aqui na universidade, na UESC. Bueno, é mais ou menos isso. Sim, então foi uma vinda realmente pela oportunidade do concurso, de trabalhar, de poder atuar na área da física, que é a área que o senhor mais tem intimidade na sua formação. É isso mesmo. Em relação à sua família, como é que foi a reação da sua família ao senhor vir para o Brasil? Alguns familiares seus vieram para cá também. Como é que foi esse momento? En ese sentido, por ejemplo, una de las
umas grandes perdas que eu tive, digamos, na minha vida, foi o desenraigamento da minha cidade, não? Eu já fiquei desenraigado de lá de Jujuy quando fui para Buenos Aires. E depois em Buenos Aires eu casei e tive uma família. Mas no fato de viajar para um lado para o outro, eu terminei me divorciando. Quando cheguei no Brasil já fiquei divorciado. E aqui tive que arrumar, divorciado, arrumei família nova também, não? Mas sempre tenho uma boa relação com a minha filha, que ficou lá na Argentina, ela vem para o Brasil constantemente, aqui nas férias, assim que é um bom relacionamento com minha família anterior. Hoje o senhor é presidente da ADUSC e em gestões anteriores já tinha ocupado outros cargos. O que te motivou a atuar na luta sindical? Eu te comento, eu tinha deixado de trabalhar na política universitária desde faz muito tempo atrás. Eu, quando estava na Argentina, eu fiz parte do que vendria a ser o Partido Obrero, certo? E disputamos as eleições estudantis na Argentina. Depois fiquei muito tempo afastado, me dediquei especificamente para a vida acadêmica, eu deixei o lado político e sindical de lado, e no ano 2017, depois que fazer muitas... Eu cheguei em 2009 aqui na UESC, 2011 peguei uma greve, acho que foi 2013 e 2015 pegamos outra greve, então eu praticamente não ficava engajado com o pessoal, porém cumpria, digamos, a greve como tinha que ser, não? O pessoal sempre procura tentando por uma greve, sabendo que tem injustiça cometida por os governos. Então, em 2017, eu fui convidado por um grupo de colegas, o professor Blume, o professor C. Luiz, o professor Vitório, para participar do acto contra a PEC lá no Brasília. Então, nesse momento, a gente foi muito entusiasmado para o ato lá em Brasília, não? E fomos fortemente reprimidos pela polícia. A gente não conseguiu fazer o acto, a gente foi perseguido por la polícia, bombas, gás lacrimogêneo, helicópteros jogando bombas do céu. Então, eu notei, digamos, que a gente precisava se engajar mais nessa vida, nessa luta. E o pessoal acha que não é importante, e é uma vida bem sacrificada. Porém, precisa, para vencer a injustiça contra o governo e em função da vida dos professores, ter pessoal nova sangue para fazer a luta sindical. Nesse sentido, eu fui participando com o pessoal e fui vice-presidente da gestão anterior com o professor C. Luiz de presidente. E depois eu terminei virando presidente nas novas eleições. A ADUSC ela representa, né, os professores da UESC, que é uma universidade administrada pelo governo do estado. Na sua visão, como tem sido a atuação do governador Rui Costa, do PT, em relação à educação superior na Bahia? Para ser uma fala assim direta, certo, e sincera, o governo do estado, na figura do governador, ele esqueceu por muito tempo as universidades. O governo do PT, que é um governo supostamente de esquerda, que eu não vou discutir esse fato agora, se de esquerda, ou se é de esquerda, ou se é central, ou o que seja, ele esqueceu a educação como prioridade. Educação em todo sentido. Ainda mais esqueceu as universidades. Ele vem, durante muito tempo, ele fez um silêncio. As universidades aqui se reúnem em lo que se chama Fórum das ADES. As 4 universidades, a UESC, a UNEB, a UESB e a UEF, certo? As associações docentes de cada uma delas se reúnem no que se chama Fórum das ADES. Esse fórum vem trabalhando desde o ano 2000, fazendo frente aos diferentes governos. Combateu contra o carlismo, certo? Foram obtidas muitas vitórias nesse governo de direita, e uno esperava que com a chegada de um governo progressista, se pode dizer progressista do PT, as coisas iam melhorar. Durante o governo de Wagner se tiveram alguns ganhos, mas quando o governo Rui Costa assumiu a direção da
do Estado, praticamente ele fez ouvidos sordos a qualquer tipo de reclamação. Foram praticamente 4 anos sem nenhum tipo de comunicação. O Fórum das ADEs, das universidades, batendo a porta do governo para tentar algum tipo de negociação e não tinha nada. Foi hasta mais ou menos o lançamento da greve no ano 2019, quando o governo deu uma intencionalidade de resposta, mas a greve já estava em andamento. Assim que o governo vem contingenciando desde essa época os recursos para as universidades. Contingenciar no sentido de que geralmente a pessoa não sabe o que é contingenciar dinheiro, não? A universidade, o governo do Estado tem um certo planejamento de uma X cantidade de dinheiro para as universidades. Entonces, eso es lo que está previsto de dar. Mas, en realidad, cuando el dinero es repartido por la universidad, da una cierta cantidad Y, que no es o X, generalmente siempre es menor. Y ese dinero siempre ven desfasado, y eso es más o menos una forma práctica de decir lo que es contingenciado. Cuando se veio la greve do 2019, el gobierno anunció que iba a dar 36 millones de reais para las universidades, para compensar lo que ele tinha contingenciado. Na verdade, já desde esse ano, 2018 e 2017, chegado a 2019, já tinha contingenciado aproximadamente 110 milhões de reais para as 4 UEVAs. E ele estava falando nesse momento que ele estava dando, e foi muito noticiado, está dando 36 milhões para as universidades. Na verdade, é que ele estava 36 milhões de lo que já estava devendo, certo? O sea que ele não foi nenhuma verba nova para as universidades. É dinheiro que ele já estava recebendo. Então, o governo do Estado vem constantemente também retirando direitos dos professores. E ainda mais, e negando direitos dos professores. Por exemplo, muitos casos, progressões, promoções que têm que ser praticamente automáticas, elas foram retidas pelo Estado. Na última greve também foram dadas 900 promoções e progressões que teriam que haver sido autorizadas automaticamente, mas que o governo está retendo. Outro particular caso que a gente está parada com a mesa de negociação da greve foi o tema da dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva, certo, é um regime de trabalho dos professores das universidades, porque a gente essencialmente não simplesmente dá aula, certo? A gente desenvolve pesquisa e faz trabalhos de extensão. Então, a gente precisa ter dedicação exclusiva para cumprir esse tripé de funções dentro dessa universidade. E o governo do Estado vem travando esse direito de otorgar a DE para os professores. Também temos, faz pouco tempo, que ele vem fazendo coisas nas costas dos professores para danificar eles mesmos. Por exemplo, no dezembro de 2018, teve uma reforma do Estatuto de Magistério Superior, tirando a quantidade de horas para os professores que tenham dedicação exclusiva. Tiraram o mínimo de horas. E eles colocaram essa retirada de direitos da noite à manhã. A gente estava por uma reforma, tentando plantear uma reforma da Previdência, um aumento da alíquota, mas por aí tinha escondido esse tipo de reformas. Então, essa reforma passou, a gente fez uma DIN, essa DIN a gente foi ganha, essa DIN foi ganha, e até agora estamos tentando ver que outras coisas vêm se tirando. A reforma da Previdência do ano de começo deste ano também se fez sobre os meses donde o movimento docente e os outros movimentos sindicais estão de férias, na época de dezembro. Então, vem sendo uma sistemática do governo de retirar direitos, enquanto o pessoal está com os baixos abaixados, está com os baixos abaixados, não? No mês de dezembro, quando o pessoal está desocupado, e foi uma luta bastante grave nesse sentido, e o governo nuevamente passou o rolo compressor com a reforma. Eles ficaram escondidos mais uma vez
dentro de la Asamblea Legislativa, no en un salón anexo, ¿cierto? Sin dejar ingreso de los profesores ni ingreso de las otras asociaciones docentes, Policía Civil, Asociación de los Profesores de Ensino Medio, Sindicato dos Trabajadores de Saúde, e eles votaram a reforma da Previdência em rolo compressor. E a gente estava esperando que durante essa pandemia, certo, os projetos do Estado sejam dedicados para o combate à pandemia, o combate para a doença. Porém, eles continuam atacando a servidores públicos. Certo? E colocaram o último ataque que teve foi o congelamento do abono de permanência. O abono de permanência foi congelado e colocaram umas cláusulas muito complicadas para ingressar no abono de permanência a partir de 2021. Isso é exatamente o que eu queria perguntar para o senhor agora. Entre esses projetos do governo do estado, recentemente tem esse PL que congela o abono permanência dos servidores estaduais. Foi aprovado pelo Legislativo e eu queria saber do senhor qual o impacto que esse PL vai trazer para o funcionalismo público e também para as universidades. Várias entidades advirtieron al gobierno de estado que ese tipo de maniobra de retirar un abono de permanencia iba a ser completamente perjudicial. Desde el punto de vista económico, el abono de permanencia es un tipo de abono que da para compensar las cuentas públicas, ¿no? Porque él le permite que, por ejemplo, que servidores que estén a punto de se aposentar, ¿cierto? Ellos continúen en sus actividades por más un tiempo recibiendo ese salario y ainda contribuyendo para la previdencia estadual. ¿Qué acontece con ese tipo de corte no abono de permanencia? Es bien posible, ¿cierto?, que específicamente tratando de las universidades, muchos de los discentes de las universidades fiquen sin profesor. Entonces, y no tienen perspectiva del gobierno de estado, ainda más en esa situación que a gente está, de hacer concursos públicos. El gobierno de estado no está dedicando dinero para repor las vagas que están ficando liberadas. Entonces, abono de permanencia, él servía para ese tipo de cosas, servía para que o funcionario nuevo reciba todas las indicaciones y toda la experiencia que tiene un funcionario más antiguo. Entonces, él está cortando ese tipo de cosas. Ainda más es posible tener una fuga extrema de pessoal que se tenta aposentar. Entonces, esse contrabalanço nas contas públicas faz sentido. Bom, e da mesma forma, o governo Bolsonaro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem lançado medidas que congelam o salário dos servidores públicos, inclusive com apoio do Legislativo e dos governadores. O sacrifício dos trabalhadores pode ser visto como alguma saída para a crise provocada pelo coronavírus, Arturo? Pablo, esse é um tema muito discutido e tem um consenso geral de todos os sindicatos, em tanto seja a CUT, tanto seja a CSP com lutas, da qual o ANDE, Sindicato Nacional, faz parte, tem posição clara de todos os sindicatos dos servidores públicos, que carregar aí a cruz do coronavírus sobre as costas dos servidores não é uma saída. Isso afeta a economia, certo? O governo do estado, o governo Bolsonaro, com Guedes, eles estão poupando a exatamente quem pode realmente ajudar na crise. E ele carrega nas costas do servidor público essa pandemia. Poderiam se taxar grandes fortunas, certo? Faz muito tempo que o Sindicato Nacional trabalha em conjunto com a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que uma saída para essa crise seria auditar a dívida, não? Coisa que não se tem feito. Ao parecer, o governo do estado, o governo nacional, em combinação com outros governadores para manter suas contas limpas e poupar os bancos, os grandes bancos ou as grandes fortunas,
eles carregam todo nas costas do servidor. E isso não é uma saída. Essa não é a saída para a crise do Covid. Aproveitando que estamos falando do governo federal, a postura do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia gerou críticas e repúdios por todos os lados. O senhor acredita que o impeachment seria a melhor solução? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Nesse sentido, o governo do presidente Bolsonaro tem sido muito grave, atacando tanto ao servidor público, atacando as comunidades carentes, atacando os negros, LGBT e atacando a todos os cidadãos em uma ação clássica e lógica de fascismo. É um governo Bolsonaro com os filhos estão fortemente engajados com as milícias, assim que uma saída de impeachment poderia ser uma melhor saída desse governo. Já as centrais sindicais e antes o Sindicato Nacional reivindicaram já essa saída. Ou seja, esse processo está em andamento, mas foi apresentado ao Congresso. Nós sabemos que dentro do Congresso Nacional temos outras forças que trabalham às vezes a favor e em contra do governo Bolsonaro. Nesse sentido, essas forças estão se equilibrando para conter a saída do impeachment. Mas seria uma boa solução. Impeachment seria uma boa solução. Agora, sobre o tema educação, muitas instituições têm utilizado um recurso de ensino à distância para seguir com as aulas durante a pandemia, apesar de ser bastante criticado por diversas entidades da área. Na sua visão, quais são os grandes problemas do EAD e quais os riscos que este formato traz para a educação? O ensino à distância, certo? Foi planejado, certo? Para que chegue àqueles lugares donde a universidade pública, as atividades presenciais não tinham possibilidade de chegar, certo? E para isso foi planejado, se fizeram vários estudos em várias plataformas para que um ensino à distância de qualidade chegue onde a universidade não conseguia chegar em forma presencial. Com a chegada da pandemia, certo? O ensino à distância, certo? E a través de aulas, a través de lo que se llama mediación tecnológica, están siendo colocadas gola abajo, ¿cierto? Por el gobierno y por las mismas universidades, viendo que muchas veces no tienen condiciones para hacer eso en aulas que ya eran presenciales. Tentar sustituir aulas presenciales por aulas con mediación tecnológica, aulas online o mismo EAD, é uma coisa bem complicada e que não vai dar certo. Eu já tenho relatos que, por exemplo, na Universidade de São Paulo, na área da física, foram implementadas aulas EAD, vendo que não tinha condições. Por um lado, a grande perda que a gente tem é a qualidade do ensino. A qualidade do ensino se vê fortemente danificada. Por outro lado, as condições da tecnologia estar à disposição dos docentes e dos discentes é muito ruim. Não temos uma boa qualidade de internet, não temos condições para professores ou discentes dispor de computadores, tablets ou mesmo celular, certo? Para acessar algum tipo de aula. E é muito difícil que, em meio de uma pandemia, donde el gobierno recortó gastos en todo sentido, quiera dispor dinero para pagar dados, para comprar computadores, para alumnos que no tienen condiciones. Ainda más tem que ver que muchas veces esos alumnos de clases más bajas, ¿cierto? Donde moran en una casa 5 o 6 personas, certo? Que muitas vezes compartilham um celular e internet entre todos. É praticamente impossível que o aluno assista uma aula nesse sentido. Agora, é muito difícil, digamos, sem um investimento sério do Estado, certo?
tentar fazer aulas online em meio da pandemia, certo? Assim que eu acho, o que estava falando, por exemplo, da Universidade de São Paulo, foram provistos, se fez uma enquete de quem podia acessar, quem não tinha, e se provieron computadores para alumnos que no tienen acceso a Internet, y se provió un pacote de dados también, mas que se concluyó después de 2 meses de iniciada la pandemia, de mucha desistencia, de mucho abandono. O sea, en 2 meses, digamos, que fue implementada EAD y aulas virtuales en la Universidad de São Paulo, o pessoal está dejando. Eso es motivado esencialmente porque no está dando resultado. E isso é a condição. Não está dando resultado por momento. Nas últimas semanas, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, tem debatido o período letivo extraordinário, em que haveria EAD em cursos presenciais de graduação. Na UESC, uma comissão foi criada para estudar alternativas nesse período. O senhor acha que há possibilidade dos cursos se adaptarem a este formato de ensino à distância aqui na UESC também? É uma situação muito grave o que está acontecendo na UFES. Temos contato através do FAGE com o sindicato dos professores da UFES, com a DUFES. O pessoal do sindicato é totalmente contra a essa intenção de implementar um semestre extraordinário em meio da pandemia. Que acontece que todo o pessoal que entrou por cotas na universidade, de negro, quilombola ou índio, ele não tem condições de fazer um EAD, não tem condições de fazer um semestre extraordinário em modo EAD, por as coisas que eu já motivei anteriormente: internet, dados tecnológicos, computadores. A pessoa não dispõe, muitas vezes não dispõe nem para comer, a pessoa vai ter para comprar um celular, para ter uma notebook, certo? Muitas vezes a pessoa chega à universidade com o que tem e tentando pegar um auxílio esses auxílios que a universidade dá. Então, isso é muito complicado, sobretudo quando na UESC se chamou para criar uma comissão. Essa comissão, a DUS que vai fazer parte, temos uma professora, Cristina Rangel, que vai fazer parte dessa comissão, mas vai ser para analisar as condições de ministrar essas aulas tipo com mediação tecnológica, não? Mas a universidade não tem legislação para esse tipo de coisas, certo? Seria que modificar. Modificar seria modificar os planos de ensino, modificar, ter uma legislação geral, certo? Para isso tem que passar por o Conselho Estadual de Educação, tem que ser analisado por cada uma das universidades. E isso não se faz da noite à manhã, não se faz em meio de uma crise pandêmica como a que a gente está vivendo. A gente não pode tomar decisões na mesma correria que a gente está fazendo isto, porque isso não vai dar certo. Se pode estudar as condições, mas agora resolver antes de chegar a pandemia é muito complicado. Ainda mais, o que também está motivando essa comissão foi criada. Como fazer para retornar às aulas quando por lo menos quando esse pico passe e se considere a possibilidade de retorno às aulas, tem que se dar todas as condições de biossegurança, tanto para docentes como para discentes. Temos muitos professores que estão na faixa superior, isso de 60 anos, que estão na faixa de donde o coronavírus es más letal. Entonces, eso, ¿cómo va a obligar a un docente a llegar a la universidad? ¿Cómo obligar a discentes que no pueden llegar, digamos, hay muchas zonas aquí mismo en Ileos o en Itabuna, donde la internet es muy ruim, ¿cierto? ¿Qué más otras el interior del estado? En el interior del estado ven 9.000 alumnos de toda parte del estado de Bahía, 9.000 alumnos que a veces llegan más de 600 alumnos que ven de otros estados. Así que a gente no sabe las condiciones que ellos tienen en su casa para ministrar una aula online. Hasta hace poco tiempo, el pessoal está dando una salida, está saliendo en live de que quiere impor, por ejemplo,
gravar aulas y pasar a través de televisión, ¿cierto? Y eso a profesora Eliana Albuquerque Nani, que es a vicepresidente del sindicato, ela lembrou o projeto Minerva dos anos 70, certo? Que na época da ditadura eles consideraram aumentar o ensino médio a través de aulas na televisão. E isso já tem muitos estudos e se viu que isso também não deu certo. Así que es bien bastante, es un tema bien polémico y que va a levar muito tempo de estudo. Aproveitando esse tema, né, da pandemia, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua expectativa pessoal em relação ao combate ao coronavírus, né? Quando deveremos ter dias melhores e poder voltar à nossa vida normal? Pablo, com respeito a sua pergunta, as expectativas que a gente tem para o coronavírus aqui na região, os governos de Itabuna y Leos están más preocupados, al parecer, con el impacto en la economía que con la propia vida del ciudadano ilense o itabunense. Eles están planejando una reabertura del comercio, ¿cierto? Ainda no llegamos al pico de la pandemia, no tem más leitos de UTI ni de Leos ni de Itabuna. Tem gente muriendo en la casa. Eso el gobierno no está viendo. ¿Dónde está a cabeça do governante, dos prefeitos, em preservar vida? A gente precisa preservar vida agora. Temos recursos, o Estado tem recursos para sustentar muitas famílias, onde, se viene o braço do Estado é longo para chegar onde se tem que pegar um imposto, ele não chega, certo? Onde a necessidade está aparecendo. Então, estamos chamando novamente a população a ficar em casa. O trabalho a gente vai recuperar, o trabalho, a economia vai ressuscitar, mas a vida tem que continuar, a vida deve se preservar. Nossa opção é por a vida nesses momentos. Inclusive, a ADUSC tem participado de algumas campanhas de solidariedade nesse período, como, por exemplo, a UESC Solidária, que arrecada doações para os moradores do entorno da universidade, os moradores do Salobrinho, da Vila Cachoeira, e também a Educação Solidária, uma campanha que vai estar ajudando as famílias de Itabuna. Qual a importância desse tipo de ação neste período de pandemia? As universidades, em particular a Universidade Estadual de Santa Cruz, a ADUSC, a Associação de Funcionários a FUSC da universidade, a mesma PROEX, a Associação de Moradores, eles tomaram consciência de que todas as ações que tanto o governo federal como o governo estadual estão levando para combate ao coronavírus não chega a todo mundo. Temos que as políticas públicas não foram pensadas para esse tipo de momentos. Tem muita gente que o auxílio emergencial não chegou. O auxílio emergencial do governo federal, certo, deixou muita gente de fora. Pescadores, muitos trabalhadores, por exemplo, taxistas ou Uber, certo? Eles ficaram fora desse tipo de coisa. E aqui em nossa região, essencialmente os barrios de Salobrinho, de Vila Cachoeira, que são os vizinhos da universidade, tem muita gente que estão fora desses auxílios. Então, a universidade, como é consciente da situação, decidiu se colocar na luta, certo? E cobrir essa forte suplência do Estado nesse momento. Assim que as ações de solidariedade vêm se incrementando, já seja tanto aqui em Salobrinho, Vila Cachoeira, como em Itabuna. Faz pouco tempo, a semana passada, fomos convidados para fazer parte do Comitê Popular Solidário de Ilhéus, que é um dos focos, digamos, de um Comitê Popular Solidário da Bahia. Se está tentando implementar isso aqui na região. Tem participação do governo do Estado nesse sentido. Mas qual é a participação do governo do Estado? O governo do Estado fala que tem que existir um comitê em um X lugar
¿cuál va a ser el auxilio del Estado? El auxilio del Estado va a ser proveer máscaras y proveer alcohol gel. Porém, cada comité vai se procurar ou se vai virar para conceber que família está precisando e recolher cesta e alimentos. Mas a solidariedade é necessária nesse momento. Assim que a DUSC e as outras entidades estão colaborando. Nesse sentido, também é necessário, digamos, de que chamar novamente, não? Para a conscientização do pessoal. Ou seja, tem muita gente. Eu sou de. Minha sogra mora lá em Uruçuca. Uruçuca está considerada uma zona onde é muito complicado, onde é grande o avanço do coronavírus. E a pessoa não está conscientizada na gravidade da situação atual. Sem dúvida, as ações de solidariedade, né, são muito importantes nesse período, justamente para que as pessoas possam respeitar, né, as orientações de ficar em casa, de distanciamento social, já que com isso não há as possibilidades comuns de arrecadar renda, né? Então, fica aqui, né, claro, uma parabenização, né, pelas ações da FUSC, da DUSC, do DCE, da PROEX, né, e várias entidades, como o Comitê também de Educação Itabuna, que estão buscando suprir um pouco dessa ausência do Estado nesse período, né, diante dessas falhas do auxílio emergencial. Professor, eu quero agradecer muito a sua entrevista para a gente aqui hoje. Muito obrigado por ter feito parte da estreia do ADUSC Entrevista. Muito obrigado, Pablo. Eu gostaria de agradecer a meus colegas, a você, a Esconda ADUSC. Eu quero parabenizar também as ações de solidariedade dos colegas da FUSC, colegas do DCE, Associação de Moradores, que estão sempre dispostos a ajudar. E, novamente, quero falar para o pessoal que, no possível, se haja necessário sair para algum lugar, que use máscara. Se tem as condições de ficar em casa, fique em casa. De alguma maneira, estaremos sempre presentes. Eu quero falar para meus colegas professores que eles, no possível, fiquem em casa também. A universidade não está parada, por mais que eles não estejam ministrando aulas, eles têm suas funções de extensão, de pesquisa, certo? Essas atividades não pararam. As universidades vêm desenvolvendo muitas coisas, desde produção de EPIs, desde produção de álcool gel. A UESC está trabalhando, está ser presente en las redes tanto solidarias de Ilhéus, de Itabuna, y en los comités de crisis, tanto de Ilhéus y Itabuna, tentando levar una orientación. Entonces, la universidad no está parada. Eso es para tu posición. La universidad no está parada, está activa, trabajando en bien da comunidad académica y en bien da comunidad do povo, da população de Ilhéus de Itabuna em geral. Obrigado. Muito obrigado, professor Arturo. Muito obrigado a você que acompanhou essa estreia do programa ADUSC Entrevista. Vamos seguir comunicando durante essa pandemia do coronavírus, buscando mais informações, mais conhecimento neste período em que é importante que quem puder fique em casa e também continue acompanhando a ADUSC pelo site, pelas redes sociais e até o próximo programa.